Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem e que nos veem nessa segunda parte da entrevista com o ex-ministro Nelson Tait, ministro da Saúde, Nelson Tait, no nosso FIS Talks, da iniciativa FIS, que está no ar através do nosso canal Iniciativa FIS no YouTube. Muito boa tarde, ministro Nelson Tait, mais uma vez. Vamos começar agora essa nossa segunda parte da nossa entrevista. Já conhecemos um pouco da trajetória como estudante, como médico, como empreendedor, como visionário da saúde. Eu tive a honra e tenho a honra de ser amigo de muitos anos, fomos, enfim, companheiros de uma jornada grande nessa área da saúde e conheço com bastante proximidade, o nosso Nelson Tais. E eu imagino, Nelson, que eu estava vendo um seriado recente, e nessa chamada do seriado recente, do seriado Cercados, e lá aparece na chamada exatamente você falando assim: a vida é feita de escolhas. Foi uma manifestação que você fez durante uma entrevista coletiva que você deu ainda no final da sua trajetória de ministro. O que é exatamente que você estaria dizendo com isso de a vida é feita de escolhas? O que é isso? Interpreta para todos nós, por favor, o que você queria dizer com isso. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez, a gente está junto aqui, né? Aquela foi a entrevista da minha saída, quando eu saí foi a minha saída. E é engraçado, porque quando tem algumas coisas que você fala, ela pode até ser impactante, mas às vezes as pessoas não sabem exatamente o que está por trás daquilo, né? E para mim foi muito difícil sair do ministério, a saída foi muito difícil, a decisão de sair foi bem difícil. Porque quando eu entrei, eu tinha muita expectativa. Na verdade, a minha formação inteira na vida foi meio que preparando para isso. Eu tinha formação em saúde, tinha formação em economia, tinha formação em negócio, em gestão. E, como eu te falei, a gente só sabe exatamente onde a gente está quando a gente entra, que é quando você conhece. Isso é até uma coisa que eu fico, às vezes, me impressiona, como é que algumas pessoas dão opiniões e prometem que vão fazer X, Y, Z antes de ter entrado. Então, você vê que a pessoa, às vezes, é uma pessoa que ela pode até ter experiência em algumas coisas, mas ela não aprendeu que ela não pode prometer antes de entrar, porque você nunca sabe exatamente com o teu poder de entrega até você estar dentro. Então, eu tinha que entrar. Na verdade, a minha entrada, eu já tinha concorrido para ser ministro na época em que o presidente foi eleito, né? Eu cheguei a estar com ele, eu era indicação, eu era um dos indicados, pelo que me falaram. No final, eu concorria com o Mandetta, o presidente escolheu o Mandetta. Mas ali, o que aconteceu? Depois, eu fui chamado, né, na verdade, quando eu fui para Brasília, eu não sabia o que ia acontecer, e foi confuso, porque não tinha voo direito, me chamaram à tarde, queriam que eu fosse para conversar com o presidente à noite, mas era impossível, não tinha nem avião para isso, não tinha voo para isso, eu tinha que viajar para São Paulo, para depois ir para Brasília. Essa noite eu passei virado, cheguei lá de manhã, fiz a entrevista de manhã, à tarde eu era ministro. Então foi essa sequência, uma coisa, né? E ali eu tinha muita expectativa. Mas conforme as coisas foram evoluindo, eu fui percebendo que eu não ia ter autonomia para fazer aquilo que eu achava que tinha que fazer. Porque o sistema de saúde ele tem que ser reestruturado. Não vai ser uma melhora pontual que vai melhorar o sistema brasileiro. Ele precisa ser revisto, realmente, porque a complexidade da saúde aumentou muito, mas a nossa capacidade de obter informação e liderar e coordenar não acompanha na mesma proporção. Então, a gente tem que ter toda uma revisão mesmo do sistema. O sistema público é complexo, porque ele é tripartite, é federal, estadual, municipal. Então, esse período, e quando eu entrei, foi um período confuso, porque estava no auge do problema do ministro Mandetta. Então, se você reparar, o ministro Mandetta ele tem 3 fases que para mim são distintas. Uma fase em que o ministério quase não aparece, a outra em que surge a Covid e começa a ter uma participação maior do ministério e do ministro, e depois tem a fase final, que é uma fase polarizada de guerra, que é um problema. E eu entro exatamente nessa fase. Aquilo que a gente conversou, se você reparar, o primeiro caso no Brasil foi 26 de fevereiro.
A primeira morte foi 16 de março, depois revista para 12. Mas essa fase crítica, que é quando tem a mortalidade, quando as coisas começam a aquecer, vai de 16 de março. O Mandetta sai 15 de abril, que é quando eu entro, e eu fico até 16 de maio. Então, os dois ficaram mais ou menos um mês nessa fase explosiva da doença. E uma coisa que para mim era muito clara era que é impossível você enfrentar uma guerra no meio de outra. Por isso é que eu, no primeiro momento, eu tentei não aparecer muito na primeira semana, 10 dias, porque era uma forma de tentar baixar um pouco a poeira, para que eu pudesse chegar naquelas coletivas sem que aquilo virasse uma pancadaria, né? Porque naquele momento as pessoas não querem te ouvir, elas querem usar o que você fala, que é completamente diferente. E aí você não consegue ter um diálogo técnico, você tem um diálogo, ali a emoção é a flor da pele, né? E aí aquilo e eu fui evoluindo e eu fui vendo ali que eu não ia conseguir implantar o que eu tinha que fazer, né? Porque se você pensar bem, vamos fazer um exemplo que é um exemplo perfeito. Se eu era uma pessoa que tinha um lado, uma das coisas que era uma vantagem minha era o lado técnico, se eu sou obrigado a provar um remédio que não funciona, então eu não sou nada. Porque se eu sou técnico e me obrigam a fazer uma coisa que não é técnica, eu não sou nada. Concorda? Então, é o que eu falei. Eu não saí por causa da cloroquina, eu saí porque eu não teria autonomia para implantar as coisas que eu achava que tinham que ser implantadas. O problema não foi o remédio, foi a falta de autonomia, né? Porque você não consegue também, isso que a pessoa fala, o Ministério não tem nem liderança nem coordenação. Fato, é verdade. Mas isso não é uma coisa de hoje. Isso foi acontecendo ao longo de governos, anos, porque, na verdade, a gente nunca tinha vivido uma situação onde uma coordenação nacional fosse tão importante como a Covid. E uma coisa que é muito clara, você jamais vai ter eficiência da noite para o dia, se você não tinha tido isso antes. Você só consegue estar preparado para um problema grande quando você já era preparado antes. Você não consegue se preparar no meio do problema. E é o que a gente está vendo hoje, né? E aí isso foi acontecendo ao longo do tempo. E eu sempre falei que eu estava lá pela sociedade, pelas pessoas. E eu falo isso naquele vídeo, naquela chamada do documentário. E o que acontecia ali? Ali era uma hora da verdade. Porque ali eu tinha que... o que eu ia fazer? Se eu ia seguir um caminho político ou se eu ia ser aquilo que eu dizia que eu era. Que era um cara que estava ali pela sociedade e pelas pessoas. Porque se eu quisesse seguir um caminho político, eu podia usar o argumento de que o Conselho Federal de Medicina disse que podia usar cloroquina e eu podia ter feito aquilo. Eu tinha uma saída, na verdade, para aquele problema pontual, não para o problema de legitimidade. Porque o que acontecia? Para eu poder até criar essa liderança e coordenação, eu tinha que ser percebido como uma liderança. Eu tinha que ser legitimado. Quando eu sou questionado o tempo todo por aquele que está acima de você, você não está sendo legitimado, você não está recebendo a autonomia que você precisa para mudar isso aí e fazer do ministério uma liderança. Perfeito. Então, ali o que acontecia? Eu tinha que escolher. Se eu fico, eu ia estar seguindo um caminho político. Porque ali eu claramente estaria abrindo mão de tudo que eu dizia que era certo. Que era colocar a ciência, colocar o dado acima de tudo. Claro. E aí eu tive que fazer essa escolha. E uma coisa é você dizer assim, se isso acontecer, eu vou fazer isso. Tudo que a gente bate na teoria é muito diferente. É que você só sabe aquilo na prática, quando acontece. E ali era a hora da verdade. Ali eu tinha que escolher. Porque a única forma que eu tinha de mostrar que eu acreditava em tudo que eu falava era saindo. Eu não tinha outra. Nelson, me diga uma coisa. Hoje, com o olhar para trás, com a vivência vivida, você teria aceito outra vez esse convite? Acha que valeu a pena? Não, com certeza. Com certeza. Eu aceitaria. Quantas vezes fosse. Porque eu só ia saber se eu estivesse dentro. Eu nunca só iria saber estando, com certeza. Não tinha opção. Não, a minha entrada foi bastante... Ela é difícil, porque o momento era difícil. Eu tenho que rapidamente negociar com a família, né? Porque muda tudo, a vida muda radicalmente. Imagino. Mas eu dizer sim para entrar foi tranquilo. O problema é sair. Até hoje é um negócio mal resolvido. É difícil você... Às vezes eu olho lá uma reportagem que eu vejo o Ministério, é difícil não estar lá, entendeu? É difícil. Não é tipo assim, foi embora, se livrou. De jeito nenhum. É muito difícil não estar lá. Mas
quando eu vejo o que aconteceu depois que eu saí, eu tenho certeza absoluta que eu fiz a coisa certa, entendeu? Não tinha como ficar. Perfeito. Eu me lembro, Nelson, durante toda essa trajetória curta sua no Ministério, mas uma das cenas que mais me causou assim, impacto visual foi naquela reunião de ministério lá no Palácio do Planalto, em que você participou, e o seu olhar meio perplexo em relação àquilo tudo. E às vezes me dava a impressão que você estava falando assim: o que, que eu estou fazendo aqui? Está entendendo? Dessa confusão. Eu vim para resolver um problema técnico, não foi um problema eleitoral, político. Essa minha sensação estava correta, Nelson? Ali, na verdade, eu sabia que eu ia ter pouco tempo para falar, né? Ninguém falou da Covid ali, que era um problema grande. E eu ficava ali pensando, na hora que eu pedisse a palavra, eu tinha que, em poucos minutos, passar todos os recados que eu tinha que passar. E se você reparar lá, eu falei das doenças não Covid, da necessidade da gente ter um planejamento maior, né? Então, o meu rosto também era um pouco de cansaço, né? Porque naquela primeira semana, principalmente, eu não conseguia dormir. Eu não dormi, você não consegue dormir, eu fiquei virado direto. Chega uma hora que a exaustão chega, você... Não era à toa que eu parecia um zumbi, porque eu era um zumbi naquele momento. Porque você não dorme. Eu era um cara que não dormia. Você não dorme, você não consegue dormir. E mesmo quando você dorme um mínimo de horas e você já acorda com tudo na cabeça. Você não descansa nada, né? E é muito sofrida, porque as pessoas te ligando, gente morrendo, falta EPI, falta respirador. E aquilo que você falou, uma das metas minha era visitar os hospitais. Quando eu fui a Manaus, eu até falei isso mesmo, dos pacientes graves. O ar é mais pesado, é uma coisa de louco, é assustador. Não é todos os profissionais de saúde ficam mal, hein? A sua ida a Manaus deve ter sido uma experiência muito triste, ver tudo aquilo, né? Difícil. Muito difícil, né? No auge daquele problema, né? Mas aí essa coisa da vida feita de escolhas foi essa. Ali eu tinha que provar até para mim mesmo que tudo que eu falava era verdadeiro, que aquilo que eu falava não era da boca para fora. Ô, Nelson, a gente tem a informação de que o corpo técnico do Ministério da Saúde é de altíssima qualidade, é muito bom. Eu não sei se você já conhecia o Ministério da Saúde antes, eu sei se você... Eu, por exemplo, nunca fui no Ministério da Saúde, eu não sei nem que elevador tomar. Você, quando chegou lá pela primeira vez, foi bem acolhido pelos nossos funcionários públicos lá dos setores diversos? Você conheceu rapidamente as pessoas ou você já tinha o conhecimento de quem é quem? Porque quando o Mandetta saiu, a equipe principal dele só ficou com você, o Denizar, não é? O resto, acho que saiu com o Gabardo. Eu fiquei com... O Gabardo saiu, porque entrou o Pazuello, né? Na época, aquilo para mim era importante, porque eu precisava de uma pessoa nova. O Gabardo é um cara fantástico, mas eu precisava de uma pessoa que não fosse do governo anterior, do grupo anterior, e ali eu apostava também realmente na logística do Exército, da capilaridade, que aí eu não teria só... então eu apostei um pouco naquilo, mas os outros todos ficaram. Ou foi uma pessoa que você conheceu lá? Conheci lá. Conversei com ele. Mas do restante do grupo, o Denizar só saiu porque foi meu assessor. E aí entrou uma pessoa técnica. O Erno saiu por uma opção dele. A gente nem conseguiu conversar, mas ficou a pessoa que era a pessoa que já era da secretaria, né? A SAES, eu realmente tinha uma proposta de troca, mas era uma proposta de troca técnica. Na verdade, a primeira pessoa que eu pensei foi uma pessoa do Conasems, que foi mal. Na parte da Esquiti entrou uma pessoa técnica e os outros dois que existiam, né, a Mara e o Robson continuaram. Então não houve uma mudança técnica naquilo ali. Tá. Não houve. E embaixo desse grupo tem um grupo técnico fantástico. A gente, quem não conhece o Ministério, né, são profissionais, eles têm profissionais excepcionais. Agora, eu acho que tem que ter uma liderança. Hoje em dia, eu acho que tem que ter uma liderança médica. Eu vejo pelo que está acontecendo, e eu vou te dar um exemplo prático. Quem trouxe a vacina de Oxford para o Brasil fui eu, no período que eu estava no Ministério. E, na verdade, eu não trouxe a vacina, eu trouxe o estudo. Com a Suyan, que é a coordenadora do projeto de Oxford.
Nós fui até a segunda autora desse artigo que saiu no Lancet, da vacina. E aí a ideia era trazer a pesquisa, porque a partir daí eu traria a vacina e uma possível transferência tecnológica. Engraçado que naquele momento ninguém falava em vacina. E a própria imprensa não divulgou muito isso, não deu muito valor a isso. Aí você vê a diferença que faz uma pessoa da saúde, porque se eu não fosse uma pessoa com a visão de saúde de longo prazo, eu nunca teria entendido a importância de trabalhar a vacina desde lá de trás. Perfeito. Tanto que na época aquilo nem foi tão valorizado quanto deveria. Por isso é que faz. Porque um dos problemas de você não ter uma pessoa que conheça o assunto, uma coisa que é muito característica de quem não conhece, é que ele trata com a mesma importância o que é importante e o que não é. Ele não consegue separar o que é importante, no curto, no médio e longo prazo. O camarada que é novo num assunto, ele trata tudo igual. Ele recebe a informação, mas ele não consegue julgar a informação. Ele lê e repete, mas ele não julga. Então é por isso que uma pessoa que tem experiência, eu acho hoje, na saúde, tem que ser isso que lidera porque o Ministério tem grandes profissionais, mas eles precisam ter um norte. A saúde precisa ter um norte, ela tem que ter um planejamento macro, ela tem que ter, e as ações vão acontecendo dentro desse planejamento maior, né? Então hoje eu acho que uma pessoa que tem um conhecimento forte em saúde, eu acho que faz diferença. Eu me lembro que você, na época, teve lá você tinha já um planejamento muito interessante, que eu até conversei muito com o Denizar sobre isso, de você estratificar, você reuniu com o pessoal das secretarias de saúde, de todo o Brasil, para discutir de que forma planejar melhor. Eu estou vendo até aqui uns dados para te passar. Mapear tudo. Ou seja, fazer um planejamento correto, mas aparentemente não teve sucesso. Houve uma resistência grande da Associação dos Secretários de Saúde, eu esqueci o nome do grupo. CONAS e CONASEMS. Na verdade, a dificuldade que eu tive foi com uma pessoa específica. Mas ali era uma oportunidade que a gente tinha de ter um trabalho, e aí começar realmente um trabalho Brasil, né? Porque até hoje, eu me lembro que na época, quando o pessoal fazia naquelas coletivas, aí o pessoal perguntou, se eu falasse alguma coisa de isolamento, a única coisa que perguntavam era se eu era contra ou a favor do lockdown. Mas ninguém para discutir, né? Porque dentro daquela época eu dizia que tinha que ser uma coisa mais inteligente. Não dá, porque o que a gente tem, né? No contágio você tem praticamente 3 coisas. Uma é quanto tempo a pessoa fica infectada. Na outra é, durante o período em que ela está infectada, quanto ela consegue transmitir a doença. E a terceira, com quantas pessoas ela interage. As 2 primeiras você trata com as medidas de máscara, não tossir, lavar a mão, manter em lugar aberto. E a terceira, que é o contato, é com o distanciamento. Então você tem que trabalhar. Mas se você olhar os países que mais tiveram sucesso, o que eles fizeram foi evitar que as pessoas ficassem doentes. Você olha o número de casos por milhão, ele é menor. Eu fiz até um número, por exemplo, a gente fala, não, porque a Coreia do Sul fez teste em massa. Não fez teste em massa nenhum. A Coreia do Sul, só a partir dela, fez 63 mil testes por milhão até ontem. O Brasil diz que fez 120. Entendeu? Então não é só você fazer o teste, você tem que ter uma política. Como é que você vai isolar o camarada? Tá? Vou te dar um outro exemplo prático. Luxemburgo é o país mais rico do mundo. É o único país do mundo que tem um PIB per capita de mais de 100 mil dólares, né? Por ano. Luxemburgo fez mais de 2 milhões de testes por milhão. Luxemburgo hoje tem quase 600 mortes por milhão. Teve 62 mil casos por milhão. Então também não adianta só ter dinheiro e teste. Você tem vários exemplos, entendeu? Você pega o Japão fez 30 mil testes por milhão, só morreram 19 por milhão. Entendeu? E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que o Brasil realmente está tendo uma volta da doença. Mas a volta da doença é clara, mas você vê que os outros países pode piorar, porque o Brasil chegou a ser o 5º em mortalidade por milhão. Hoje ele é o 17º. Vou até ver esse aqui para ti, tinha separado. O Brasil hoje é o 17º. Ele é o 31º em casos por milhão, e em testagem ele é o 98º, com base na Hopkins, aqueles dados do... Né? Então, esses programas não são simplesmente programas
Não é um problema de testagem, é um planejamento. Sem dúvida. Da doença. Eu costumo dizer que quando veio o grande dilúvio, Noé já tinha planejado e executado a arca. Senão, durante o dilúvio é impossível, não é? Você montar uma grande arca. Isso é uma outra coisa importante. A capacidade de execução é muito difícil. É muito difícil. Você teve aí uma reflexão que me pareceu muito oportuna, de que a necessidade da gestão e da governança pública da saúde brasileira ser coordenação única é verdadeiro, mas nós nunca tínhamos vivido essa experiência anterior, é o que você referiu. E essa experiência de uma pandemia com essa característica de pegar geral. Então, foi um negócio que precisou se fazer meio que em cima da hora, correndo atrás desse prejuízo. Então, nós temos também que dar esse crédito aos administradores do setor público, porque também não tiveram uma experiência anterior para eles saberem como é que eles deviam agir diante dessa circunstância. Mas agora nós estamos... Mais onde a gente lê, onde a gente escreve, hein? Agora nós estamos diante da vacina. Eu não posso deixar de conversar com você sobre a vacina. Nós temos 4 vacinas em andamento aqui no Brasil, que eu saiba. A da Johnson & Johnson, a da Pfizer, a de Oxford, a AstraZeneca e a chinesa, para a gente, que está sendo em andamento, já está na fase final da terceira fase. Eu ouvi e vi uma entrevista ontem do presidente da Anvisa, e ele dizendo que, assim que entrar todos os documentos e tal, que a coisa vai caminhar. Mas, na questão da autorização emergencial, e a autorização emergencial para uso, que é o que a Inglaterra está fazendo, ela define o seguinte: emergência tem que ser rápido, não pode ser de 60 dias esperando para liberar a emergência. Nós somos médicos, sabemos que emergência é emergência, não é uma urgência, não é uma coisa eletiva. Então, emergência são 72 horas, que, pelo que eu sei, é o prazo que poderia ser estabelecido para isso, considerando que alguma agência de reputação já pudesse ter liberado e específico para grupos definidos, para os profissionais de saúde, para os idosos, para os cuidadores, não sei o quê. Tem lá um grupo certo que receberia isso. Aparentemente, a Anvisa não se manifestou com essa possibilidade de liberar em caráter emergencial. Uma coisa que me chamou a atenção também é que o presidente da Anvisa disse que os inspetores da Anvisa foram à China e já estão na Inglaterra para validar, avaliar, inspecionar as fábricas das vacinas que estão sendo aqui testadas no Brasil. Mas que os relatórios não foram enviados, eles só serão trazidos fisicamente quando chegarem. Não seria o caso se mandar via eletrônica também? Isso não há razão, me parece, você ficar esperando que uma equipe chegue aqui para poder... O relatório já está pronto, manda por e-mail eletrônico, nós temos uma emergência nisso. Como é que você está vendo essas vacinas? Eu tenho um ambiente político desastroso, que eu nem queria conversar muito sobre ele, não, que eu acho que esse é senso comum, que essas disputas políticas eleitorais só fazem mal à sociedade brasileira num momento como esse que a gente está vivendo, que necessita de, no mínimo, compaixão com quem está diante dessa gravidade sanitária. Mas como é que você, um grande cientista, especialista, um estudioso, como é que você está vendo a vacina? Como é que você acha que vai evoluir isso? Nós teremos essa vacina, de fato, em janeiro, como preconiza o governador de São Paulo, ou em março, como já falou o ministro da Saúde. Como é que você está vendo essa situação, Nelson? Hoje chama a atenção a abordagem política do problema, o que é um desastre, Porque o que acontece? Na prática, na vacina, você vai ter critérios de avaliação, você vai ter critério de eficácia, de segurança, de logística, e isso tem que ser uma prioridade. Né? Da mesma forma que a média de fazer vacina era 10 anos e a que foi mais rápida durou 4, que você fez em 1, todos os processos ligados à vacina também têm que ser acelerados. Não tem o menor sentido você dizer que vai seguir uma velocidade padrão numa situação como essa. Então, eu não acredito que isso vá acontecer.
Então, de verdade, eu não acredito que isso vai ter uma tramitação em tempo padrão numa situação como essa. A gente, até hoje, a gente não tinha tido dado técnico das vacinas, né? A gente não tinha tido publicação. A gente teve a da vacina de Oxford, que foi publicada no Lancet agora, e ontem também a gente teve a liberação do material que a Pfizer mandou para o FDA. É enorme o material. E semana que vem a gente vai ter a mesma coisa com a Moderna. Então a gente vai ter os dados, né? Tem o dado de Oxford, vai ter o dado da Pfizer, vai ter o dado da Moderna. A partir daí você vai poder julgar se esses dados são robustos o bastante em relação à eficácia e à segurança. E aí você vai avaliar a logística, né? Para você poder acelerar a vinda das vacinas. Em relação à vacina da Sinovac, eu não sei quando é que eles vão ter os dados. Mas em relação à vacina que está lá no Butantan, é igual a qualquer outra vacina. A hora em que eu tiver os dados, e se eles forem seguros, se a vacina for segura, e se for eficiente, eu vou ter que ter o mesmo. Eu vou ter que tratar todas da mesma forma, né? E eu acho que a sociedade vai ter que se colocar, porque o tratamento político de alguma coisa que tem tanto impacto para a sociedade é inaceitável. Na verdade, é inaceitável. Então, a gente tem que ter a tranquilidade de também não atropelar as coisas, porque você precisa dos dados. Então, a gente teve a publicação dos dados de Oxford. A gente teve ontem a liberação dos dados da Pfizer, não foi publicado, mas eles tornaram público os documentos que foi para o FDA. Eu até li o documento ontem. Moderna sai semana que vem. A Sinovac, eu não sei quando é que eles vão liberar os dados, mas a única coisa que é importante tem que acelerar o processo de autorização. E a gente tem que, da mesma forma que se acelerou o processo de criar a vacina, tem que ter um processo de incorporação e avaliação. A gente vai ter algumas vantagens em relação, por exemplo, à Pfizer, porque você já vai ter uma ideia, porque já vai ter milhões de pessoas vacinadas, você já parte para aquela fase onde você... Porque essa avaliação de toxicidade, de evento adverso severo, você vai ver maior quando você avalia milhões de pessoas, e é quando você começa a vacinar. Você tem que ter um acompanhamento continuado disso, né? Então a gente já vai ter uma ideia. A vacina de Oxford, para mim, aquela confusão da meia dose, ela é ruim, porque aquela confusão da meia dose, ela parece que é uma substância que foi junto, que fez com que a medida fosse errada. E se tem alguma substância junto, só estou te falando uma coisa que eu li, eu não tenho certeza, tá? Não tenho isso no detalhe. Mas se vai alguma coisa junto que leva a um erro da medição, será que isso pode ser um adjuvante que melhora de alguma forma a eficácia da vacina? É tanto detalhe. Quando você avalia a vacina, você tem que avaliar se ela evita a doença grave, se ela evita a hospitalização, se ela evita a transmissão, porque quando você evita a transmissão, você interfere na transmissão da doença, você pode estar começando a controlar. Se você só evita a hospitalização ou doença grave, você pode ter a doença na mesma quantidade, ou um pouquinho menos, mas não tem tanta gravidade, você não sobrecarrega tanto o sistema, né? A gente tem que ver o tempo que isso leva de imunidade, quanto tempo a imunidade vem, será que sabe que tem celular, tem anticorpo, quando você cai o anticorpo, será que você tem alguma memória que pode voltar? Tudo isso tem que ser estudado ainda, entendeu? Então, quando você deixa de focar nessas coisas, tudo isso são absolutamente fundamentais, você começa a discutir, dizendo que vou botar antes, só para dizer que foi o primeiro a botar, mesmo que bote meia dúzia de vacina, isso aí eu vou repetir o que eu falei na Globo News, isso é um desserviço para a sociedade. Isso é um desserviço para a sociedade, porque a gente não pode tratar porque a gente não precisa de vacina, a gente precisa de um programa de vacinação, que vai muito além da vacina. Óbvio que a vacina é o pré-requisito básico, mas aí é você ver se você vai conseguir convencer as pessoas a usar, se você vai construir a logística, sei lá, se a Pfizer vai entrar, você vai botar o Ultra Freezer nas grandes lugares, onde se você comprar para o país inteiro, será que se você tem, sei lá, X dias para você transportar, será que você consegue criar um programa de transporte e deixar tudo para imunizar rápido? Então, se você, em vez de começar a discutir no detalhe a melhor forma de viabilizar a vacina,
e ficar discutindo quem vai ser o primeiro a botar, isso não é a discussão correta. Isso não é a prioridade do país, nunca. Entendeu? Acho que todos nós devíamos estar imbuídos desse propósito, de organizar a logística correta, estar pronto o país, as cidades. Chega dessa discussão de Covid municipal, Covid estadual, Covid federal, ou de vacina federal, municipal ou estadual. Nós somos um país só, um povo só, nós temos que ter respeito à população brasileira. É isso que a gente tem que pedir aos políticos, aos detentores do poder. Ministro Nelson Tait, foi uma honra tê-lo comigo. Meu amigo, um prazer enorme, uma honra estar aqui com você. Sempre bom a gente. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, a sua inteligência, a sua sabedoria com todos nós. Mais uma vez, fique bem, com saúde, paz, você, sua família, seus filhos, enfim, que você continue sendo esse brasileiro muito bacana, muito interessante e muito ligado nas coisas da vida. Muito obrigado, Nelson Tait. Um abraço grandão. Tudo de bom, meu querido.